Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 10. Quando achar, sabe o que tem que fazer, né? Diga um amém, eu sei que você achou. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Amém? Às vezes a pessoa ela acha que, poxa, essa boa palavra foi fulano de tal que pregou. O grande segredo está em conhecer quem está falando com você. Deus usa o homem, mas é Deus falando. Existem vários trechos da Bíblia que falou assim: e o Senhor falou a Moisés, e Moisés falou ao povo. O Senhor falou ao profeta, e o profeta falou ao povo. O mais importante não é o profeta que fala, nunca será mais importante, inclusive. O importante é que a palavra vem do céu. E se essa palavra vem do céu, ela nunca volta vazia. Ela cumpre um objetivo na sua vida, e você vai conhecer ainda mais quem é que está falando com você hoje. Quem veio ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus? Quem quer conhecê-lo ainda mais? Então eu vou reler o versículo 10, e você repete bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Olha para uma pessoa perto de você e diga: você vai conhecer quem fala com você e vai receber o dom de Deus, o dom do Espírito Santo, que não é só um dom de falar em línguas, não é só um dom, não, como há a classificação de dons. O presente de Deus é conhecê-lo totalmente, e é isso que ele quer. Até porque o profeta Oséias profetizou, não foi? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Essa palavra vai te dar um pouquinho mais de conhecimento do Senhor, amém? Então, por favor, para Deus, para o dono da palavra, desocupe as suas mãos e vamos aplaudir a Jesus. Você está aplaudindo a quem fala com você, a poderosa palavra de Deus, a palavra que move as coisas no céu e na terra. Aplauda e diga glória a Deus, glória ao Senhor. Pai Santo, Deus bendito, nós aplaudimos e glorificamos a Tua palavra, nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Então, venha Espírito Santo e envia a Tua palavra com poder, autoridade, com revelação, e que a Tua palavra, que nunca volta vazia e que revela o dom de Deus, a Tua palavra, ela vá e produza o resultado. Em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Por favor, pode se assentar. Minha gente, imagina o cenário que nós estamos adentrando agora por essa palavra. Jesus é um homem judeu, por mais que nunca pregou o judaísmo e até combateu práticas hipócritas judaicas, tá? Não é porque é o povo de Deus que não faz nada errado que tu tem que ser copiado. Não tem que ser copiado.
Nós temos que observar a raiz, é verdade, mas no sentido de fé. Deus mandava olhar para Abraão pelo sentido do testemunho dele, nunca pelas práticas do povo, até porque práticas é mais uma questão cultural do que espiritual. Nós temos um país tão grande como o Brasil e nós sabemos que se você for em um estado do sul ou do sudeste, você vai se sentir talvez em outro país. Se uma pessoa de lá vai para um estado do centro-oeste, ela vai se sentir também em outro país, porque o choque cultural é muito grande mesmo dentro de um país. Imagine outra nação que tem uma cultura milenar, enfim. Não era isso que Jesus queria ensinar. Mas entre os judeus e os samaritanos havia uma briga, uma rixa muito grande. Ao ponto dos judeus que estavam em trânsito, de um lado para o outro, dar a volta na cidade de Samaria, para não entrar na cidade. Alguns diziam, os samaritanos são endemoniados. E até para ofender uma pessoa, alguns diziam, você é um samaritano. E até o próprio Senhor foi ofendido assim também. Os discípulos se reúnem para comprar comida, e a palavra de Deus garante que Jesus fez necessário passar em Samaria. Ele fez questão. Os discípulos não questionaram, por mais que eu acredito que um ou outro deve ter olhado meio torto, sabe? Poxa, a gente vai passar por Samaria, tem certeza? Esse povo aí é complicado. Mas não questionaram, obedeceram, não tiveram coragem também. E agora Jesus está só, e vem vindo uma mulher que no alto do sol está indo pegar água. Não é um trabalho tão fácil de ser feito, ainda mais com o sol de Israel. E essa mulher tem na alma uma amargura muito grande, e ela traz também um trauma muito grande, porque essa mulher estava acostumada a todos os homens que se aproximassem dela tirar proveito. Assim como tem gente que tem traumas até por questões de igreja. Tem gente que tem trauma. Não, eu já sofri isso, passei por aquilo. Tem outros que têm traumas de experiências profissionais, familiares. E quando aquela mulher chega com as suas ferramentas, Jesus pede de beber a ela, e prontamente ela se defende dizendo, como o Senhor, sendo homem, judeu, está dirigindo a palavra para mim? Não pense que Jesus, quando andou na terra, as pessoas viam ele brilhando. A palavra dele era ouvida como a palavra de um homem, principalmente para quem tinha o coração fechado. É por isso que tem pessoas que às vezes recebem uma palavra de Deus e a vida dela não muda, porque ela ainda não entendeu quem é que está falando com ela. Quem é que está falando com aquela mulher pode curar a alma dela, pode escrever uma nova história para ela, pode purificar dos pecados dela, e mesmo que isso seja impossível para a sociedade, porque para a sociedade, uma vez sujo, sujo para sempre. Deus até perdoa, mas tem pessoas que vivem lembrando o passado das outras. É verdade ou não é? E até no âmbito familiar. O pastor está falando alguma besteira, gente? Ou é assim? E na primeira chance que a pessoa tem, ela lembra do passado da outra. E mesmo que a outra pessoa não pratique mais aquele passado, sempre vai ter alguém dizendo, mas já fez isso, né? Agora está aí na igreja, agora virou certo. Você tem que entender que por mais que Deus use o pregador, é o próprio Deus falando com você. E quando Deus te pede alguma coisa,
é porque Ele quer o seu coração aberto, porque é Ele quem vai te entregar alguma coisa hoje. Quem fala com você tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Com uma palavra muda toda uma história. E quem está falando com você pode fazer todas as coisas possíveis em sua vida. É o Senhor quem está falando com você esta manhã. É o Senhor quem está querendo entrar e salvar a sua alma. Enquanto isso, a mulher rejeitou. A mulher rejeitou. E sabe qual é a prova, até mesmo dentro da casa de Deus, que uma pessoa não sabe quem está falando com ela? É quando você percebe com o que ela está preocupada. Quando ela está preocupada com coisas importantes, quando ela sai de uma reunião dessa e ela pensa assim: eu vou cuidar mais da minha alma. Além de cuidar da minha alma, eu preciso salvar a minha casa não está salva. Preciso falar com aquela pessoa do meu trabalho sobre a salvação. Aí você percebe, ela realmente soube quem estava falando com ela. Agora, se a pessoa após Deus falar com ela, ela se preocupa com banalidades, ela fala de banalidades, de futilidades, de coisas que poderiam passar batido. Você percebe que ela não entendeu quem falou com ela. Isso acontece em reuniões de Santa Ceia, que as pessoas não entenderam o que fizeram. Isso pode acontecer com as pessoas que devolvem o dízimo e oferta porque não sabem o que estão praticando e fazem porque alguém falou e ela só quer ser abençoada e ela não entendeu que é algo maior do que isso. E Jesus estava explicando que aquela mulher não conhecia o dom de Deus, ela não conhecia a plenitude do Senhor, e por isso Jesus vai ouvir dela coisas tão banais. E Jesus acaba de dizer: eu quero te dar uma água que é viva, uma água espiritual. Mas olha a preocupação dessa mulher no versículo 11. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço? E bebendo ele próprio dele, os seus filhos e também os seus animais, o gado. Imagina só, que a mulher continua achando que Jesus estava falando de amarrar um balde, descer o balde no poço, que é fundo. Ela mesma está falando, né? O poço é fundo. Puxar o balde e tomar água. Ela está achando que Jesus está falando disso. Sabia que às vezes tem pessoas que estão doentes e não importa o tipo da doença, vamos orar para Jesus te curar. Não é questão de orar, eu tenho que tomar esse remédio. Então tome, ora. Você não entendeu quem está falando com você? E olha que tem gente que vive orando pedindo sinais, né? Tem gente que ouve a palavra de Deus dizendo assim: permanece firme na minha palavra. E mesmo assim a pessoa vai tentar outra coisa, porque ela ainda não entendeu quem está falando com ela. Aí ela fica arrumando as suas desculpas. Senão aqueles que ouvem a palavra e acham que os seus próprios problemas são os maiores problemas do mundo. Verdade ou não é? Ninguém mais tem problema aqui, só a pessoa. E o dela é o pior do mundo. Já conheceu alguém assim? Tem gente que fala: eu fui assim, agora eu sou assim. E mesmo que você diga: não, mas Deus é poderoso,
Deus pode mudar isso. A pessoa diz: não, o pastor não sabe o que eu passo. É fácil falar, é porque ela ainda não conheceu. E qual é a prova para a sua alma? Não para que um saiba da alma do outro, para a sua própria alma, se você conheceu o dom de Deus ou não. As suas preocupações denunciam se você conheceu ou não. Denunciam isso. Tem gente que prefere congregar perto de casa. Tem outros que se preocupam em congregar perto da Bíblia. Verdade ou não é? Essa é a preocupação, deveria ser. Tem outras pessoas que estão procurando como se fosse um clube para congregar. E tem outras que estão procurando o Senhor em todos os cantos, estão achando a salvação da alma. Tem gente que está se preocupando com banalidade. Nós estamos agora às vésperas de eleições municipais, e tem gente que parece que vai eleger Jesus Cristo. Verdade ou não é? E briga um com o outro. Já falei isso diversas vezes para você. Você pode ter um candidato ou uma candidata, você pode orar, pode ter uma amizade, pode até trabalhar, se é o teu ganha-pão. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas você tem que se preocupar com o reino que vai durar para sempre, o reino que não tem fim. E tem muita gente que ainda não conheceu o peso da eternidade e está se preocupando só com esta vida. Jesus falando: eu quero dar água viva. Em outras palavras, eu quero mudar a tua vida, mulher. Jesus percebeu que esta mulher só entenderia algo espiritual mostrando que ele conhecia muito bem quem ela era, o que ela fazia e qual era a grande solução que ela mesma achava, mas nunca resolveu a vida dela. Então eu quero que você leia comigo o versículo 16. E disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e venha cá. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e agora o que tens não é o seu marido. Isso dissestes com verdade. Imagina que quando essa mulher viveu a primeira desilusão, e eu não sei se foi por uma traição ou pela morte, eu não sei o que aconteceu, a Bíblia não fala, então a gente não está aqui para contar história que não seja aprovada no Evangelho, mas algo deu errado no primeiro relacionamento. Então essa mulher pensou: eu não posso ficar sozinha, eu preciso ser feliz com outra pessoa. Não é assim que muita gente está pensando? Aí depois percebe que a vida a 2 não é mil maravilhas, tem os seus desafios também, sim ou não? Aí ela casou a segunda vez. O segundo marido deu errado. Nós não sabemos a causa, tá? Mas deu errado de novo. Não sei se ela tinha os seus problemas, o marido, eu não sei. Mas foi dando errado um após o outro, até que essa mulher se casou 5 vezes. E o 5º casamento deu errado também. Deu errado também. De uma coisa eu te garanto, a bênção de Deus não tinha para isso. E o problema daquela mulher nunca foi a falta de outro homem. Ela tinha uma falta na alma.
Você sabia que existe uma estatística hoje dizendo que se diminuiu o consumo de alimentos, porque muitos brasileiros estão apostando o seu sustento em práticas esportivas, em jogatinas, em promessas de retornos altos? Ou seja, tem gente pensando assim: o problema é que eu preciso ficar rico rápido. Aí a pessoa, para ficar rico rápido, só fazendo coisa errada, né, gente? Porque para prosperar mesmo, não trabalhe você, não peça a bênção de Deus, a sabedoria. E existem pessoas tentando se completar nisso. Não, eu quero ganhar dinheiro. Tem outros que praticamente vendem a sua saúde, e mesmo o corpo dando os seus sinais, as pequenas doenças aparecendo, as dores. E a pessoa: não, mas eu preciso trabalhar. Se eu não trabalhar, ninguém vai trabalhar. E ela acha que o trabalho completa ela. Tem gente que ama tanto o próprio trabalho, que mesmo que a casa se destrua, a pessoa não está disposta a abrir mão, porque ela fala: não, é meu trabalho. Para a igreja ela não vem doente, que é onde ela pode ser curada, mas para o trabalho de vez em quando ela vai, porque a vida dela é o trabalho. E cá entre nós, tem muita gente, inclusive da fé, que não acredita mais que Jesus cura, porque se acreditasse, vinha doente e seria curado. Sim ou não? Sim ou não? Porque não conhece o dom de Deus ainda, mas vai conhecer. Tem outros pensando: eu preciso achar um lugar que eu me sinta bem. E tem gente que já frequentou todas as religiões possíveis. Eu fico imaginando, eu passei aqui na avenida, e eu sei que algumas pessoas estão ali para ganhar o seu dinheirinho, balançando as bandeiras, mas eu sei que tem muita gente que gosta dessa época política, porque é o que faz bem para a pessoa. Tem gente que faz para ganhar um dinheirinho, eu sei disso. Só que eu sei que tem gente que respira isso, que isso completa a pessoa. Tanto que uma vez conversando com um jovem, ele falou: saudade de uma política para brigar por política. Tem gente que vive para isso. Deus nos livre desse mal, né? Uma coisa é ser um cidadão, outra coisa é ser um bobão, né? Aí não dá. Mas tem gente que está tentando se completar nisso. Pode até ser que esta mulher teve momentos de felicidade. Eu acredito que sim. Principalmente ali no começo dos seus casamentos. Mas agora o vazio é tão grande que ela nem teve a confiança de casar com o sexto homem da vida dela. Ela não teve confiança. E cá entre nós nem sabemos se esse homem era casado ou não. A gente nem sabe. Jesus denuncia o pecado daquela mulher e mostra que ele não estava olhando para a água que ela podia dar do poço de Jacó. Jesus estava olhando para a alma dela. Ela ainda tenta disfarçar, porque agora Jesus está contando coisas para ela que não é qualquer pessoa que sabe. Jesus está falando do passado dela, e mesmo assim ele não está falando condenando, discriminando aquela mulher. Ele está mostrando que ele tem conhecimento da história dela. E mesmo assim ela tenta mostrar para Jesus que ela está tentando buscar, ela só não entendeu. E olha o versículo de número 20. Os nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos,
porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Você tem que entender que quem está falando com você tem poder de salvar a sua alma, de curar as suas feridas, de perdoar os seus pecados, e Ele já está te anunciando há muito tempo isso. E que você comece a entender hoje que Deus há muito tempo está te fazendo entender coisas importantes, porque aquela mulher demorou para entender. Ela falou: não, Senhor, eu já entendi, quando vier o Messias. Tem gente dizendo assim: não, já já eu vou ajeitar minha vida com Deus. E quanto tempo Jesus está falando com você? Não, pastor, mas é porque eu estou tentando ainda isso e aquilo. Desculpa a franqueza, mas você vai quebrar a cara até quando? Para pegar os seus cacos e colocá-los na presença de Jesus e falar: Senhor, toma aqui, ó. Eu sei que o Senhor já sabe de tudo. Aquela mulher seria discriminada por qualquer pessoa na sociedade, até nos dias de hoje. Imagina 2000 anos atrás. Uma mulher 5 vezes casada, que deu errado, está com um 6º homem que não é nem marido dela, eu sei lá o que era dela. E Jesus estava falando: eu estou falando contigo porque o seu problema não é pegar água aqui todo dia. O seu problema é ficar discutindo banalidades, enquanto eu quero resolver o problema da sua alma. Talvez você ache que o maior problema é um familiar seu complicado. Talvez você ache que o maior desafio que tem da sua vida é que você não tem tempo para isso ou aquilo. Tem que achar o problema é que eu não tenho dinheiro para viajar. O problema é que muita gente está sem conhecer a Deus. Mas Deus quer se mostrar a você hoje. Deus já sabe do que você fez ou deixou de fazer. E mesmo assim Ele continua falando, insistindo com você, porque do seu interior Ele quer que flua rios de água viva, para que você pare de buscar em poços o que só sendo uma fonte pode te completar. Quando aquela mulher se casava, era como buscar a água do poço. Ela buscava a água do poço, levava a água para casa, bebia, gastava aquela água fazendo os seus afazeres de casa, e depois estava lá voltando aquele sofrimento de novo. Não tem gente que é assim? A vida dela com Deus é uma vida que parece que tem prazo de validade. Tem gente que até sofre o mal, né? Fica 3 meses bem com Deus e depois o resto do ano acabou. Eu posso te dizer seguramente que isso é um sintoma que a pessoa ainda não conheceu o dom de Deus. E ela tem muita sede ainda que ainda não foi saciada. O pior é quando a pessoa começa a ir só atrás de sinais mirabolantes, de profecia. Ela até bebe água, mas é água de poço. Vai dar sede de novo. Jesus vê aquela mulher partindo dali,
Os discípulos chegaram, não entenderam nada, mas também não tiveram coragem de questioná-lo mais uma vez. Mas ficaram um com o outro dizendo assim: poxa, você viu que ele estava conversando com aquela mulher samaritana? Pediu água dela ainda. O outro: eu vi, mas eu não vou falar nada. Enquanto os discípulos estavam, eu tenho que falar isso, fofocando, porque era isso que eles estavam fazendo. A Bíblia fala, razoavam entre si, era fofoca. Porque não tinham coragem de falar para o Senhor. Falavam quietos, um com o outro, baixinho. Aquela mulher tinha encontrado uma fonte de água viva. E ela não está disposta a ficar com isso só para ela. Tem gente que quer ser abençoado e quer guardar só para si. Diga comigo, poço. Essas pessoas são poço. Existem outras que encontram a salvação e querem derramar essa salvação onde passar. Essas são fontes. E aquela mulher tinha se tornado uma fonte. Ela tinha entendido que o pecado dela não era mais forte do que a palavra de Deus. Que ela não precisava ficar indo para um lado e para o outro. Você pode ter o sonho de ir para Jerusalém, ou talvez já tenha até ido. Eu não sei se você vai ter outra oportunidade de ir para Jerusalém. A coisa lá está feia. Verdade ou não é? Mas seja aqui dentro, na sua casa, ou no seu trabalho, se você for fonte, você será um verdadeiro adorador em espírito e em verdade. E onde você estiver, o Pai sempre vai te encontrar. É isso que nós temos que entender. Não importa mais onde estamos. O que importa é com quem estamos. Aquela mulher encontrou o Salvador. Ela não pode guardar essa informação. Diga, quem encontrou o Salvador não pode mais guardar isso. Pastor, eu não evangelizo, então parece que você não encontrou o Salvador ainda. Ah, pastor, eu tenho uma vergonha de falar com as pessoas sobre o arrebatamento, sobre o céu e o inferno. É que talvez você não encontrou essa salvação ainda. Porque eu não sei você, mas quando nós encontramos isso, a primeira coisa que nós queremos é falar para as pessoas. É mostrar para elas que para elas tem jeito também. E olha o versículo 39, o que está escrito, por favor. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que fez o que, gente? Que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. E indo, pois, com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que dissestes que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiro Cristo, o Salvador do mundo. Por causa do seu testemunho, muitas pessoas também conhecerão o dom de Deus, e não só pelo que você falou, mas pelo que elas receberão, elas reconhecerão: Jesus é o Cristo, o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da minha alma. Ah, se você conhecer hoje o dom de Deus, você sai daqui salvo, sendo fonte, e você não vai ter sede nunca mais. Oh, glória! Quem conhece o Cristo não quer mais saber de beber águas rotas deste mundo, não. Não tem porquê mais. Essa mulher
foi para a cidade com tanto ímpeto. E olha que ela chegou lá dizendo, ele contou toda a minha vida, viu? Ele contou toda a minha vida, ele falou dos meus pecados. Mas ele não te rejeitou. Não, ele disse que queria me fazer uma fonte de água viva. Ele falou que queria me dar uma água que eu não posso buscar neste mundo, não. Mas ele pode me dar essa água. Ele falou que tem um presente de Deus para quem está ouvindo essa palavra hoje. Você já entendeu quem está falando com você? Você não pode sair daqui dizendo assim, pastor deu uma boa palavra. Deus te deu uma palavra. O Senhor Jesus veio te encontrar hoje. E se a fonte não estava jorrando, vai jorrar até a vida eterna em nome de Jesus. Vá comigo em João capítulo 7. Versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém? Vamos ficar em pé, por favor. A mulher discutia muito se Jesus era profeta, se era em monte, se era em Jerusalém. Eu respeito as pessoas que têm os seus costumes, porque não somos nós que vamos mudá-los. Mas tem gente que ainda está com essa ideia, não, para orar de verdade tem que ir no monte. Jesus ensinou que uma oração simples pode trazer respostas extraordinárias. Como nem todo mundo tem monte, né, Manaus? Uma vez falaram assim, pastor, vamos no monte. Aí eu comecei a descer a ladeira. Falei, que monte é esse para baixo? É ao contrário? Não, porque o pessoal falou, vamos no monte, eu acredito, né, gente? Estava novo aqui ainda, agora não. Agora estou mais esperto. Falei, que monte é esse para indo para baixo? Não, pastor, é o monte. Não, calma aí. Só porque eu sou paulista, está querendo me enganar desse jeito? Só se o monte aqui é diferente, né? É ao contrário. Olha, nós não temos montes, né, gente? Estamos até um pouquinho abaixo, às vezes, né? Dos níveis da terra. Mas nós não precisamos deles. Nós não temos o templo de Jerusalém aqui. Verdade ou não é? Nós não temos os muros das lamentações para fazermos as orações. Ou temos? Não temos. Só que Jesus falou assim, se você tiver um quartinho, você vai lá, fecha a sua porta, e é só falar do seu jeito, que você vai conhecer aquele que te ouve em secreto, e vai te responder até publicamente, se for o caso. Porque quem viu aquela mulher, percebeu que até no semblante dela, ela não quer mais se esconder. Uma coisa eu garanto para você, é uma certeza que eu tenho no meu coração, que aquela mulher não ficou mais no erro, porque ela falou, eu não quero mais perder isso que eu recebi. Eu não quero receber mais aquela água que sempre me dá sede. Porque aquele sexto relacionamento, com toda certeza, não iria para frente, querido.
A vida dela já tinha se tornado um padrão de comportamento de fracasso já. Só que o 7º homem que apareceu na vida dela veio para resolver a alma dela. Veio para dar uma fonte de alegria inesgotável. Por isso tem pessoas que conhecem uma pessoa salva, ela diz assim: nossa, parece que você não tem nem problema, está feliz sempre. É porque tem uma fonte fluindo dentro de mim. E se a fonte não para de jorrar, uma hora ela se torna um rio de água viva também. E aí a pessoa começa a transbordar isso em outras pessoas. É por isso que alguém salvo quer salvar outras pessoas. É por isso que a mensagem de salvação não pode ser esquecida. Deus prospera, sim. Deus cura, também cura. Deus liberta, liberta. Mas Deus salva. Aquele povo ouviu a mensagem daquela mulher. Aquela mulher fez o que nem os discípulos conseguiam fazer. Ainda não. Mas lembre-se que crer em Jesus não é crer do seu jeito, não. É como diz a Escritura. E a Escritura garante que Ele é o Cristo, o Verbo, o Salvador. E Ele é o único caminho, verdade e vida. Você tem vários caminhos nesse mundo. Você tem várias versões que parecem até ser a verdade. Você tem coisas prometendo vida aí para você. Mas só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos conhecê-lo. E se você está entendendo essa palavra, mesmo você, meu irmão, que é de um tempo da igreja, você não vai se ofender com essa palavra. Nós precisamos conhecê-lo mais. Conhecer esse presente de Deus para nós, que é o dom. Tenho certeza que se você é uma pessoa que entendeu a mensagem, você não vai se ofender com isso. Se alguém chegar para mim, como essa mensagem está chegando também a mim, dizendo: você precisa conhecer mais o Senhor, eu digo amém. Eu não conheci tudo do Senhor, não. Eu creio que desta fonte tem mais a jorrar. Você também crê nisso? Mas agora você crê do seu jeito ou como diz a palavra? Por isso que quando chega alguém na Paz e Vida, faço de tudo para a pessoa ficar. Porque eu sei que aqui a fonte vai jorrar para ela. E não é por placa da igreja não, viu? Eu tenho muitos amigos em outras congregações, amigos pastores, muitos aqui até sabem, participam de eventos com outras igrejas, quando dá, é verdade, não é sempre. Mas é porque nós sabemos que a palavra será testificada para ela. O Cristo será apresentado para ela. Talvez você chora desesperado ainda pelos seus problemas, porque a fonte ainda não jorrou. Talvez você fica bem um tempo e mal outro tempo, porque a fonte ainda não jorrou. Talvez você está brigando com Deus por causa de balde, corda. O poço é fundo. Você não entendeu o que o Senhor está falando com você. Jesus não quer saber a profundidade do poço. Não quer saber se é homem, mulher, judeu, samaritano. Não quer saber se você foi no monte ou não, ou se foi em Jerusalém ou não. Ele quer saber se você quer essa água viva. Experimente e observe o que irá acontecer nos próximos dias. Pregadores do Telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.